Por que uma pessoa que tem marca-passo não pode ficar perto de um micro-ondas que está em funcionamento? Sabia disso? Interessante, até eu não sabia não, aprendi agora. É uma boa sugestão de tema enviada pelo Kleber Nunes. Vamos então descobrir o porquê. Bom, realmente uma pessoa que tem marca-passo não pode ficar próximo de um micro-ondas que está em funcionamento. Isso se dá porque as ondas eletromagnéticas emitidas pelo micro-ondas pode interferir no funcionamento de um marca-passo. Isso porque os marca-passos são dispositivos que enviam pulsos elétricos ao coração. Os marca-passos ajudam assim, com esses pulsos elétricos, a manter o coração batendo com um ciclo regular. Esses marca-passos são controlados por um circuito eletrônico, que é alimentado por uma bateria. Só que as ondas eletromagnéticas emitidas por um micro-ondas podem interferir nesse circuito, causando assim problemas no funcionamento, talvez alterando a programação do marca-passo, ou até mesmo desligando ele. Tudo depende da intensidade de interferência e distância que você está com o seu marca-passo e o micro-ondas ligado. Alguns especialistas recomendam que você não se aproxime menos de 1 metro de distância de um micro-ondas em funcionamento, caso você tenha um marca-passo, pois menos de 1 metro poderá comprometer, como eu disse, alterando a velocidade do batimento do coração da pessoa ou até mesmo desligando. Se desligar o marca-passo de uma pessoa que precisa disso, ela vai morrer. Então não fique próximo ao micro-ondas que está ligado. Esse vídeo é para quem gosta de gastar dinheiro. Quais são as 3 pinturas mais caras da história da humanidade? Pintura, quadro, pintura, sabe? Obra de arte. Boa sugestão de tema enviado pelo Edelmir LS. Vamos descobrir. E vamos ver se você teria coragem de pagar para comprar um desses quadros. Terceiro lugar, vamos lá. Como a obra mais cara do planeta, que eu disse pintura, claro, né? Está a Nu Voce, pintada pelo artista italiano Amedeo Modigliani, lá no ano de 1917. A obra é uma mulher nua deitada. E essa obra foi comprada num leilão, quer dizer, vendida, paga cerca de 170 milhões de dólares. Nessa obra que você viu aí na tela agora. Isso convertido em reais, dá mais de 833 milhões de reais. Pra ver essa mulher pintada aí. Não dá pra entender, né? Porque, enfim, vamos pro próximo. Segundo lugar, um quadro pintado pelo pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Ele pintou esse quadro no ano de 1955, chamado Le Femme d'Auger. Essa obra retrata 5 mulheres muçulmanas em um harém e foi vendida em um leilão em Nova York por 179,4 milhões de dólares. O que equivale a quase 880 milhões de reais. Quase 1 bilhão. É muita grana. E em primeiro lugar, como a obra de arte mais pintada e mais... Quer dizer, tô falando besteira. Em primeiro lugar, a obra de arte pintada mais cara do mundo, agora acertei, vem uma de Leonardo da Vinci, conhecida como Salvator Mundi. Ela foi vendida por 450,3 milhões de dólares. Cê tá doido. Em um leilão em Nova York, ela foi vendida, se você converter em reais, dá mais de 2,2 bilhões de reais. A obra retrata Jesus, essa obra, inclusive, é bastante conhecida no mundo inteiro. Mas você pagaria 2,2 bilhões de reais numa obra dessa aí? Não sei, mas tem que convencer. Eu não tenho esse dinheiro, mas se eu tivesse, teria que me convencer bem. É arte, mas tá bom, mas é muito dinheiro, né? Deixa eu tirar uma foto com o meu celular aqui, fica mais bonito. Pro meu bolso. Adriano, já encontraram algum planeta em que a raça humana conseguiria sobreviver? Boa pergunta. Enviado pelo perfil Django. Pois é o Django. Vamos descobrir. Na verdade, sim. A NASA encontrou alguns exoplanetas, quer dizer, exoplaneta que fala, né? Tô inventando moda aqui. Tem capacidade para suportar vida humana. Claro que ainda falta descobrir muita coisa sobre esses planetas, mas a princípio tudo indica que eles consigam abrigar a humanidade. A começar falando deste planeta aqui, o GJ-102b. Ele é um planeta rochoso, igual a Terra. Inclusive é do tamanho da Terra, né? Pra dizer sinceramente aqui. Ele orbita uma estrela anã vermelha. E ele está a uma distância de nós de cerca de 16 anos-luz. Quer dizer, tá meio longinho, né? O segundo da lista é o Kepler 186f, que também é um planeta rochoso do mesmo tamanho da Terra. Ele também orbita uma estrela anã vermelha. Só que ele tá um pouco mais longe. Ele tá a cerca de 500 luz, quer dizer, anos
anos-luz de distância de nós. Agora, de acordo com a NASA, o planeta que tem a maior condição de receber vida humana até agora encontrado, ele chama Kepler 442b. Esse planeta, ele é maior do que o planeta Terra. Claro, também é um planeta rochoso. E ele está orbitando dentro da zona habitável de sua estrela. Só que, porém, ele está a 1120 anos-luz de distância de nós. Ou seja, está muito longe. E tudo indica, aí que entra o ponto, tudo indica que esse planeta tem água líquida. Pois é, tem água, não está congelada e ela está líquida. É o que tudo indica. Em outras palavras, se existe água nesse planeta, significa que a temperatura de lá é agradável, pois se fosse quente demais, a água evaporaria. Se fosse fria demais, a água congelaria. Então, o fato de ter água líquida significa que tem condições, pelo menos de temperatura, para suportar vida humana, vida de animais e até de plantas. Então, esse planeta é o mais indicado para receber vida humana, caso precise, vazar daqui. Inclusive, a estrela dele, a estrela K, quer dizer, uma das estrelas K que fala, ela é menor que o nosso Sol e mais fria do que o nosso Sol. Ou seja, ela gera menos radiação intensa no planeta, o que é bom para nós, claro. Agora, eu vou falar uma coisa para você. 1120 anos-luz de distância, nem se você fosse bebezinho com mais uma mulher, e aí você engravidasse no percurso da nave, e se você tivesse filhos, seus filhos tivessem filhos, seus filhos tivessem filhos, precisaria de umas 30 gerações para mais, para que pudesse então chegar nesse planeta. Ou seja, não dá certo. Como é que vai ter comida pra todo mundo na nave? Como é que vai se alimentar? Não dá certo, não. Ou seja, é o melhor, mas não tem como chegar lá. Não dá certo. Eu achei essa pergunta muito interessante. Quanto tempo durou para construir a muralha da China? E se fosse possível, claro, reverter todo o valor gasto nessa muralha, quanto que ela custaria para fazer hoje em dia? Boa pergunta, enviada pelo Emerson Roberto. Vamos descobrir. Primeiramente, nós precisamos conhecer que essa muralha, a grande muralha da China, ela começou a ser construída no século 7 antes de Cristo. Ou seja, cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Foi aí que começaram a construir esta grande muralha. E ela levou cerca de 2000 anos para ser construída por completo. Quer dizer, mais que 2000 anos. 2000 anos e pouco lá. O que foi ano pra caramba, na verdade. Mais de 10 milhões de pessoas trabalharam forçosamente, Era um trabalho forçado, meio que escravidão, para poder construir esta grande muralha. Entre esses 10 milhões de homens estavam soldados, camponeses e até mesmo prisioneiros. E de acordo com historiadores, eles trabalhavam em condições extremas, ou seja, eram trabalhos muito difíceis de serem realizados. E como eles eram obrigados, ou faziam ou morriam. Tanto que essa construção, ela não ocorreu de forma linear no tempo, ou seja, cada ano um pouquinho. Não, tinha ano que era um pouco mais, tinha ano que era um pouco menos, tinha ano que não construía nada, teve séculos que se construíram mais, outros menos. E a média que os historiadores acreditam que eles construíam, por exemplo, a cada 1 quilômetro de muralha levava cerca de 10 anos de construção. 1 quilômetro, 10 anos. Pra você ter uma noção do negócio aí. E se fosse possível hoje converter o valor para dizer quanto que gastaria para fazer uma muralha dessa, alguns historiadores chutaram um preço aqui, fizeram uma estimativa, onde eles acreditam que gastaria cerca de 325 bilhões de reais. O que é um número assustador. Mais de 325 bilhões de reais era o custo hoje para fazer uma muralha da China igual àquela que existe atualmente. E como eu disse, levou muito tempo para ser construída, mais de 2000 anos. Então passou por várias dinastias diferentes, vários imperadores diferentes, governadores. O período que mais construiu foi através da dinastia Ming, que ocorreu no ano de 1368 a 1644. Durante esse período foi onde mais construiu da muralha, porque os chineses precisavam se proteger dos mongóis. É mongols ou mongóis? O povo mongol que queria invadir a China. Então eles precisavam fazer essa muralha para eles não invadirem lá. Resumindo, levou mais de 2000 anos para ser construída, teve picos de construção de tempo, outros períodos não. Seria mais de 325 bilhões? Deixa eu lembrar, que esqueci tudo já. Isso mesmo, mais de 325 bilhões de reais para construir essa muralha nos dias de hoje. Acho que é uma
gastar com isso não, né? Gasta com outra coisa. O perfil No Way fez uma pergunta que é bem interessante. Por que os nossos dentes ficam amarelos? Quer dizer, amarelos ao passar dos anos. Sabe por quê? Começa bem branquinho quando você é pequeno, aí passa dos 30 anos, ou até menos às vezes, seus dentes ficam tudo amarelos. Por que isso acontece? Vamos lá entender o processo. Bem, os nossos dentes são formados por duas camadas. A camada interna é chamada de dentina. Pois é, dentina. E o esmalte que nós conhecemos é a camada externa do dente. A dentina, que fica por dentro desse esmalte, ela é de forma natural amarelada. Enquanto o esmalte externo é mais translúcido ou quase transparente. E ao passar dos anos, esse esmalte externo vai se desgastando, o que acaba permitindo assim que aquela dentina amarelada que está dentro seja vista mais normalmente através do esmalte. É claro que alguns fatores podem acelerar esse processo, por isso você pode ter dentes amarelos mais cedo, principalmente se você fuma, pois a nicotina e o tabaco, eles mancham esse esmalte externo, eles deixam amarronzado. Por isso que dá esse tom meio que amarelo. Outro ponto é a falta de escovação dos dentes. Quando você escova seus dentes poucas vezes durante um dia, ele cria uma placa bacteriana no esmalte externo. E essa camada de bactérias que se acumula nos dentes pode causar manchas, o que deixa então os seus dentes amarelados. Ou seja, o revestimento externo vai se desgastando naturalmente, o que deixa exposto aquele tom amarelado da parte interna, que é a dentina, nicotina, cigarro, tabaco e até mesmo falta de escovação contribuem para que você tenha dentes amarelados.